E ali ele arrancou de dentro de mim o neném. Ele arrancou tudo. E ele comeu. Quando eu vi ele comendo, eu me lembro até hoje. Não sai essa imagem da minha mente. Ai, Jesus. Ele comendo, ele começou a comer da cabeça. Ai. E ali eu entrei. Eu lembro que quando eu cheguei, né, em Lúcifer, porque vem a Lilith e Lúcifer. E quando eu abri o ritual pra eles, e eu pedi perdão, porque você tem que estar nua. Você tem que estar totalmente nua e pedir perdão. É humilhante. Você tem que se humilhar. É humilhação. Filme de terror, sabe? E ele veio, e ele vinha lindo pra mim, tá, gente? Não vinha feio, não. Ele vinha como se... Ele parecia um índio. Eu via ele como um índio. Ele tinha um cabelo longo, preto. E ele tinha uma pena. Tanto que eu tenho uma tatuagem. Tinha o quê? Ele tinha uma pena no fim da trança dele. Ele tinha uma trança aqui. E ele... No fim dessa trança, ele tinha uma pena. E essa pena, eu fiz uma tatuagem em homenagem de um filtro dos sonhos, por conta de homenagem a ele. Né? Meu Deus, eu era muito cega espiritualmente, Senhor. E eu tenho que ungir muito, porque ele usa esse portal ainda. Então eu tenho que ungir toda vez e fechar. E continuar fechando, porque eu abri no meu próprio corpo um portal pra ele. Sim. E aí, quando eu fiz aquele ritual, ele falou, você vai ter que me dar sangue. E sangue de inocente. O que é sangue de inocente? Ele não ia ter que pegar uma criança de outra pessoa. Sim, era o meu próprio sangue e do meu marido pra ele me aceitar de volta. Então eu tive que gerar uma criança. E ali foi o meu primeiro aborto. E ali ele arrancou de dentro de mim o neném. Ele arrancou tudo. E ele comeu. Quando eu vi ele comendo, eu me lembro até hoje. Não sai essa imagem da minha mente. Ai, Jesus. Ele comendo, ele começou a comer da cabeça. Ai. E ali eu entrei em choque e falei, nunca mais. Eu não quero servir mais isso. Misericórdia. Foi ali que eu falei assim, o que eu tô fazendo? Porque enquanto mexia com um adulto, não me machucava. Sim. Mas quando mexia com criança... E eu acho que sim, eu não sei, me deu uma coisa que eu não tinha, um amor, uma coisa que um sentimento que eu não tinha. E ali eu chorei muito, e eu falei, não quero mais isso, não. E aí ele não veio mais, tanto que eu rejeitei ele, eu rejeitei muito ele. E seu marido soube? Eu contei ele pra ele depois, porque ele não... todo mundo, sabe, falava que eu era bruxa, e todo mundo, a Jéssica é doida. E eu falava, gente, eu sou bruxa, não mexe comigo, porque quem mexesse comigo sofria uma consequência horrorosa. Porque eu era vingativa, era ruim. Então eu chamava os demônios e falava, olha, porque tinha um nome, eu não chamava demônio. Hoje eu sei que eles eram demônios, mas eles, pra mim, eram pessoas, igual a gente chama, Espírito Santo, anjo. Tinha um nome. Então, pra mim, eram os meus amigos que estavam ali pra me defender. Então, eu sempre falava pras pessoas, quem tem com que me pague não me deve nada. Essa era a minha frase. Por quê? Todo mundo tem um pecado, todo mundo tem uma brechinha aberta. Então a pessoa achava assim, Jéssica não vai tocar em mim, a Jéssica não vai fazer nada comigo. Eu simplesmente não precisava nada. Tu tinha um pecado, já era. Tua vida já acabou comigo. Porque eu simplesmente chamava eles e fazia um ritual, acabou. Já era um portal aberto. Uma brecha aberta. Então eu era assim, então eu destruí muitas pessoas assim. E ninguém perguntou da sua gravidez, porque 5 meses... Não, porque ninguém sabia. Ninguém sabia. E eu também não era muito de contato, não conversava com pessoas, de amigas. Sua família não sabia? Não, porque minha mãe morava longe, minha irmã já morava fora do país. Minha irmã mora até hoje fora do país. Então ninguém sabia. Eu tive que ter essa gestação pra ele. Então foi pra ele. Entendeu? Só que quando eu não sabia que eu ia ter esse choque. Mas quando você engravidou, foi pra, assim, eu vou engravidar pra ele. Isso. Ou você engravidou naturalmente? Não, foi pra ele. Porque ele falou, eu quero, pra mim te devolver pra mim te devolver teus poderes. Pra você voltar pra onde você estava, você vai ter que fazer isso. Sacrificar. Então eu tive que sacrificar. Então eu fiz isso em sacrifício a ele. Só que ele não entendeu que ali ele me perdeu. Se ele tivesse continuado pedindo meu sangue, que nem eu cortava os meus pulsos, eles se alimentavam de mim, eu continuava dando. Eu não ia fazer mal, mas ali, a partir daquele momento que ele fez aquilo ali, quebrou algo dentro de mim, uma idolatria que eu tinha por eles, um amor que eu tinha por eles. Quebrou. E foi ali que começou eu comecei a procurar, que eu comecei a assistir aquela novela Gênesis, que tava passando, acho que era na Record. Foi a primeira contato que eu tive. E aí eu comecei a ver, aí eu vi ali, né, Adão e Eva. Eu falei, eu vou ler a Bíblia, vou ler esse negócio aqui, vou ver, a Deus não me respondia mais. Eu continuava tentando fazer as coisas pra ela, mas ela não me respondia. E aí eu comecei a querer ter vontade. Ele me deu vontade de escutar a palavra, de continuar vendo. Eu vi essa novela inteira. Foi 2 anos, eu vi essa novela inteira, do começo ao fim. Acho que foi 2, 3 anos essa novela. E eu vi ela inteira, todinha, até José. E ali eu fui comendo a Bíblia também, só que eu não tinha entendimento, então eu tinha raiva ainda. Quando eu vi, por que tem que acontecer isso? Por que Deus tinha que matar todo mundo? Então eu não tinha o Espírito Santo. E ali foi nessa fase que eu engravidei, que eu tava vendo a novela e tava escutando a Bíblia. Você engravidou. E aí eu engravidei do meu filho. E foi nessa fase que eu pedi socorro.
Porque eu tava grávida de 7 meses, eu tava passando fome. Foi quando eles tiraram tudo. Porque eles queriam que eu continuasse fazendo as coisas. Eu parei. Eu não fazia mais ritual, eu não fazia mais nada. Eu continuava conversando com a deusa porque ela era minha mãe. Então, só. Mas eu não continuei servindo a eles. E ali, eu fico com 7 meses, não tinha nada em casa. Não tinha... Tava um sofrimento, meu marido não arrumava emprego. Eu chorando, eu lembro até hoje, eu chorando naquele... na minha casa todinha, porque a gente tinha mudado de São Paulo pra Santa Catarina. Era tudo usado, tudo velho. A gente não tinha nenhuma geladeira. E eu comecei a chorar, eu falei assim, eu não quero mais isso pra minha vida. Eu tinha saído de algo de luxo pra viver aquilo ali. Então, pra mim, foi muito impactante. E eu falei, eu não quero mais isso. Eu comecei a chorar, porque meu filho não tinha uma roupinha, ele ia nascer. E não tinha nada. E minha gravidez era de risco. E eu olhei pro alto e falei, Jesus, é agora que eu preciso que você... se mostre agora, que eu preciso saber se você existe. Parecia assim que ele estava na porta esperando. Parecia que ele falou assim, eu só tô esperando você falar isso, filha. E ali eu tive meu primeiro contato com Jesus. Que ali eu vi Jesus. Eu vi Jesus com as vestes dele. Ele entrou na minha porta da minha cozinha. Você abriu, né? E ele falou assim pra mim, filha, você não tá sozinha. E eu senti aquele amor, eu senti a presença, eu vi ele, eu vi as marcas nas mãos dele. Eu me prostrei, eu vi os pés dele. Sabe, eu vi ele inteiro. Foi a primeira visão que eu tive de Jesus. Eu vi os cabelos dele, eu vi o rosto dele, eu vi tudo. E ele ali, ele me abraçou. E aí no dia seguinte, como eu falei pra vocês, eu não tinha... falou que a gente não pode ver, né? A face de Deus, né? Mas ele se mostrou. Eu não sei se por conta de eu ter visto a face de Satanás, eu vi só essa vez. Só. Eu também não tive mais, foi só a primeira vez. Mas pra mim, ele me lembra muito aquele de The Chosen. Me lembra muito ele do The Chosen. Só que ele tem uns olhos mais meio esverdeados, com sabe, um verde de água, assim? E foi os olhos que eu vi. E foi o meu primeiro contato. Só, mas também, nunca mais. Eu queria ver, falei pra ele, eu quero te ver mais. Eu vou, né? A gente vai em oração, mas é mais com a nossa imaginação. Agora ver igual vi, assim, igual eu tô te vendo aqui, foi a primeira vez e única. E eu acredito, por que eu tive que ver ele? Umas pessoas vão ver. Porque se eu não tivesse visto, eu não tinha se convertido. Eu vi a Lilith, eu vi a Lúcifer. Se eu não visse Jesus, eu não ia me converter. Eu ia falar, que Deus é esse que eu não vejo? Que Deus é esse que eu não tenho contato? Se eu tenho contato com Lilith, se eu tenho contato com Lúcifer, se eu chamar eles vêm. E aí, como que eu ia? Tu entendeu? Então, assim, eu acho que Deus, ele vai aparecer para aqueles que precisam. Eu precisava. Hoje eu não preciso mais ver ele, porque eu creio nele. Eu sei que ele existe. Então, eu acredito que ele faz isso pra mim me converter. Se eu não tivesse visto ele, eu não tinha me convertido. Não tinha. Eu não tinha. Se ele não tivesse entrado naquela porta, se eu não tivesse visto tudo, eu ia achar que é mentira, que ele não foi crucificado, nada. Foi assim, foi ali que eu... Aquele momento você é a pessoa que só crê vendo. Vendo, exatamente. Né? Exatamente. E ali eu criei de verdade nele. E aí no dia seguinte, ele pegou e começou a... É o famoso Tomé, né, irmãos? Ele trouxe... veio umas senhoras de uma ONG que tinha atrás de casa. E elas trouxeram um enxoval completo pro meu filho. E eu não sei quem falou pra elas, porque eu não falava dessas coisas, né? Eu tinha vergonha também de falar, tô precisando de alguma coisa. E elas vieram e trouxeram um enxoval pro meu filho do jeito que eu queria. Até hoje ele tem a cobertinha dele. Ele tá com 4 anos, ele ficava com a mesma cobertinha que ele ganhou do enxoval. Então assim, foi Deus mesmo, eu senti o amor. Eu falei assim, agora eu tenho um pai. Agora eu tenho realmente. E ali começou a minha luta também, né? Porque ali com Satanás falou assim, o quê? Só que assim, o primeiro ano de convertida, que foi quando eu vi Jesus, eu fui pra igreja, eu tive luta, eu tive depressão. Só que ele não tinha me tocado, ele não tinha aparecido ainda no terror noturno. Ele tinha ali, que ele achou assim, não, a Jéssica vai ficar só nessa escola ali, ela não vai mais profundo. Só que eu me apaixonei por batalha espiritual. Deus começou a me chamar pra libertação. E aí eu falei assim, eu vou aprender libertação. Eu quero saber o que é isso. O que é esse negócio de libertação? Crente demoniar mesmo. Eu não sabia que crente demoniar. E eu vi, eu falei, eu quero isso. Eu quero poder fazer libertação. Né? Eu quero fazer libertar. Porque eu vivi naquele cativeiro. E eu queria fazer minha própria. Eu também precisava de libertação. Porque eu tive, menina, tanto de demônio que saiu de mim. Não foi brincadeira não, tá? Meu Deus. Foi legiões e legiões que saiu de mim. Você via ou não? Eu vi só, dentro de mim. Que foi minha primeira libertação dentro da igreja, que eu lutei contra ela dentro de mim. Eu tava num lugar escuro, e aí eu lutei, eu falei, você não vai usar meu corpo. E eu mandei ela sair, porque na igreja onde eu tava, não tinha um som. E também não tinha conhecimento de libertação. Só que Deus precisava que eu fosse liberta, pra me romper. Então ali foi a minha primeira libertação. Ali eu falei assim, não, tem alguma coisa dentro de mim, demoniei, agora eu quero mais, porque eu sei que tem mais. Eu sabia que tinha mais. Sim, você sentiu. Aí, mulher, quando eu mexi no vespeiro. Nossa, começou, vou te dizer, inferno na terra. Porque eles me arrancavam à noite da cama. Eu tenho marcas, né? Eu tenho marcas na barriga. Eu tenho marcas de unha aqui, ó, no braço. Certinho, você vê a unha aqui, ó. Meu Deus. Do que eles fizeram ao dia me arrancar. Meu marido viu, eu não dormia. Eu passei meses sem dormir, porque eu sabia que se eu fechasse os olhos, eles iam me prender. Então eles me amarravam, eu apanhava, ficava toda roxa.
Parecia assim que meu marido tinha me espancado. Se outra pessoa não soubesse que eu tava passando guerra espiritual, Sim, falava assim, a Jéssica apanhou do marido, vamos denunciar esse homem, porque era mão assim mesmo, E sabe? seu marido não fazia... Ele começou a ficar desesperado. Ele ficou desesperado, Sim. porque aí comecei a tomar muito remédio. Eles estavam quase me internando, porque comecei a ver demônio. Abriu minha visão pra demônio. Então, onde eu ia, eu via. Se a pessoa era seguida por demônio, eu via. Eu via demônio nas costas, eu via demônio do lado. Eu ia pra igreja, eu olhava pra fora da igreja e tinha um monte de demônio batendo na janela da igreja. Deus. E eu falava pro pastor. E eu fiquei desesperada. E ali foi quando eu conheci minha apóstola. Minha apóstola, assim, foi a que me resgatou mesmo. Vou falar assim, que me mostrou o que era a libertação. E o Espírito Santo, foi ali que eu escutei a primeira vez a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo falou assim pra mim: você vai jejuar 40 dias, você vai pedir os dons. E você vai fazer libertação nesses 40 dias. Você vai fazer esse curso e esse curso. Ele me deu os cursos. E esse foi mais um testemunho. E esse testemunho que nós acabamos de assistir é do Crente Podcast. E a entrevistada é a Jéssica Elaine. Tá bom, irmãos? Se você gosta de assistir testemunhos de diversos, né, testemunho de milagre, de transformação, de restauração de casamento, de mundo espiritual, no Crente Podcast você vai encontrar tudo isso e mais um pouco, tá bom? Então vai lá, que eu super recomendo esse podcast, sempre falo isso aqui pra vocês, então vão lá e assista todos os conteúdos que vocês vão gostar, amém? Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Fica na paz e até o próximo vídeo.